Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos aqui a mais um vídeo hoje da empresa de construção EZTEC. Eu nunca tinha analisado essa empresa, não gosto do segmento, mas a galera pediu, então nós vamos analisar. Se você acabou de chegar no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Christian Benito, eu sou engenheiro mecânico de formação. Trabalhei 21 anos em montadora automobilística. Em 2018 pedi demissão e me dedico... Pedi demissão. E hoje me dedico integralmente a ajudar amigos e parentes a conhecer um pouquinho do mundo dos investimentos. Caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho também e utilizar a ferramenta Syntax como o seu fiel escudeiro na sua jornada, entre em contato no link aqui embaixo e vou ter todo o prazer de contatar você. Tem um formulário lá, tá bom? Então vamos lá, porque tem bastante coisa interessante nessa empresa, galera. Vamos lá, vou colocar eu aqui no cantinho. Vamos ligar aqui o Syntax e vamos fazer a nossa análise. Vamos utilizar o usuário de teste, que é o usuário Airbus. Se você tiver uma licença, você vai ganhar um usuário e um login para utilizar. E aqui nós vamos então brincar com a ferramenta, porque aqui a gente vai fazer análise puramente matemática da brincadeira. A gente não vai especular, a gente não vai ficar de blá blá blá, nem de frufru. Aqui nós vamos fazer uma análise matemática dos números do passado, porque o futuro a Deus pertence. E talvez os especialistas aí de plantão possam estimar o que pode acontecer com a empresa. Eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer com ela no futuro. E é por esse motivo, então, que a gente vai fazer a análise matemática do passado. Tá bom? Então vamos lá, a Syntax está aberto, já carregou um monte de coisa aqui. Nós vamos direto ao que interessa, né, galera? Ações. Procurar. Vamos colocar aqui a EZTEC. Opa. EZTEC. Então, beleza, EZTEC construtora, setor de construção, é uma ação, o IPO em 2007, qualidade eu acho que é bom. As atividades de engenharia, construção e incorporação imobiliária sob a marca EZTEC tiveram início em 15 de fevereiro de 1979, quando os acionistas fundadores da companhia, os senhores Ernesto Zarzur, Flávio Ernesto Zarzur, Silvio Ernesto Zarzur, constituíram a EZTEC Engenharia, aproveitando a experiência prévia no setor de construção de 15 anos do senhor Ernesto Zarzur até aquela data. Então, é uma construtora, tá? É uma construtora e agora nós vamos olhar aqui o tamanho da brincadeira. Então, a gente vai dar uma olhadinha quantos dados nós temos no Syntax e dá para ver aqui que nós temos desde 2015, foram os dados que eu imputei. Vou tirar um pouquinho daqui. Então, temos bastantes dados para analisar. Vamos direto, então, para os fundamentos da empresa. No último quarto que a gente tem de análise, que é o Q3 de 2022, a empresa teve uma receita de 280 milhões, é uma empresa pequena, lucrou 110, margem altíssima de 38, incrível, um dividend yield bem razoável de 4,77, um PL muito interessante de 9 e uma dívida líquida negativa. Ou seja, tem 410 milhões no caixa depois de pagar a dívida. Interessante, né? Sempre achava que a construtora era bem mais endividada. Uma boa notícia, uma boa informação a gente vê. Principalmente nesses primeiros quadrantes aqui, nesses 6 primeiros quadrantes, você vê muita coisa bacana. O Syntax pintando de verde aqui, falando que achou interessante esses números. Muito bom, né? Aqui várias funções matemáticas, nós vamos direto aqui ao que interessa. Bem, preço tá feia coisa, gente. Chegou a custar 55 em 2019 e hoje tá 20. Qual que é o preço de hoje, no dia do vídeo? Aqui eu tenho, ó, um checklist mostra. 15, gente. 20 foi no dia do fechamento, tá? 15. Ou seja, bem pior do que esse gráfico de fechamento. Ela está aqui, ó, beirando o all-time low, ou seja, o valor mais baixo, pelo menos essa análise aqui podrona. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui 60 meses. Não sei se eu tenho tudo isso de dados da EZTEC no meu banco de dados. Vamos dar uma olhada se aparece alguma coisa. Não, não tem dados. Nem puxando assim. Opa, apareceu aqui. É interessante aqui o preço, né? 20, foi para 50, foi para 15. Então aqui tivemos uma bolha. Muito interessante. Gráfico de evolução de receita por trimestre. Aí aqui, pessoal, ó, a receita
Uma ligeira queda, como vocês podem ver. Tá? Aqui com certeza teve o não recorrente, esquece isso. Depois a receita até que voltou a crescer de maneira razoável, interessante. Tá? A partir de 2018 ela voltou a crescer e praticamente aqui ó, ignorou a pandemia. Tá? Algo bem interessante para o setor. Vamos olhar aqui o crescimento anual da receita. Caiu, subiu, caiu e agora está num crescimento interessante e deve bater o recorde. Por quê? Porque no Q4 ela faz 170, 200, 300 milhões. Falta só 140 milhões para ela chegar no recorde de 2021. Então tem grandes chances de agora em 2022 ela bater o recorde, tá? De receitas por ano, o que é algo bastante interessante, bastante bom para quem é acionista da empresa. Então a receita está tudo bem, tá? Mas o que interessa, a gente sabe, é o lucro. Então, esse que a gente vai analisar agora. O que está acontecendo com o lucro? Bem, ó, ela veio caindo o lucro até chegar em prejuízo em 2017. Tá? Aí vem os especialistas aí, por favor, respondem. O que aconteceu nesse período? É Dilma, finalzinho de Dilma, início de Temer, eu não sei. Mas aqui foi muito crítico, queda do lucro até chegar em prejuízo. Aí imagina o desespero do pessoal, né? Mas depois, gente, ó, pegou aqui um caminho interessante de lucro, tá? Várias vezes passando de 100 milhões por trimestre, como a gente pode ver aqui. Então, tudo indica aqui uma tendência de crescimento de lucro para voltar ao que ela era em 2015, hein? Olha só, em 2015 ela lucrava todo trimestre mais de 100 milhões e agora ainda não conseguiu, tá ali lutando para conseguir, tá? Então, é algo que temos que prestar atenção. No lucro anualizado, a gente teve, opa, volta aqui. No ano a gente teve 400, 200, imagina, gente, 2017 e 2018 foi péssimo para a empresa. O que aconteceu aqui, gente? Para você investir nessa empresa, tem que entender que isso aqui pode acontecer de novo. Certo? Não adianta, não vai acontecer mais. Tem que entender o que aconteceu aqui. Então, você especialista, você estudioso da Exetec, que gosta da empresa, que lê bastante, que entende, ajuda o canal, né? Ajuda a comunidade, vamos ajudar. O que aconteceu nesse período aqui? Se tivesse lucros caindo. Nesse período, aqui tudo bem que era Dilma, né? Que eu entendo. Mas aqui teve um boom brasileiro, né, na bolsa. Gente, aqui, ó. Teve um boom brasileiro. E ela ficou para trás. Caramba, estranho, né? Mas vamos lá, segue o jogo. E agora, tá seguindo o lucro, vamos dar uma olhadinha. Ó, melhorou. E mais 100, então deve empatar ou bater o recorde de lucro de 2021, tá? Então não é uma má notícia, ainda mais que a gente vê aqui uma recuperação muito interessante do lucro anual da empresa. Legal, né? Então, agora aqui tudo bem, né? Tudo bem. Só uma duvidazinha que aconteceu, mas tudo bem. Vamos dar uma olhadinha na margem. A margem dela, cara, que margem alta, hein? Tudo bem que aqui despencou, voltou a subir, mas, gente, estamos com mais falando de margem entre 30%, 40%, 50%. Uau! Checkmark para você. Sabia que construir dava tanto dinheiro assim, não? Caramba! Tô bolado, hein? Que imagem, maneiro. Malandro. Que imagem é essa, bro? Tá bom. Bom pra empresa. Legal. Agora, eu arrumei o gráfico, tá, gente? Então esse aqui é o primeiro vídeo com um novo script onde a dívida líquida tá com a fórmula correta, tá? Que é a dívida da bruta menos o caixa. Então valores negativos significa que tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então agora tá 100% correto. Olha que bacana, gente. Chegou a ter 1,2 bi em caixa, está queimando caixa, mas ainda assim está positivo em 412 milhões, o que é raríssimo. Você vê uma empresa com dívida líquida negativa. A dívida líquida negativa significa dinheiro em caixa. Então, ó, checkmark para ela aí, gostei. Hein? Não está endividada. Paga todas as dívidas, sobra 400 milhões. Interessante, né? Eu que achava que esses caras andavam em dívida, tinha margem baixa, etc. Estou aprendendo aqui. Interessante, hein? Interessante. E até agora. Agora é isso aqui que é complicado, né, gente? Uau! Opa, peguei outro.
Isso aqui que deixa a gente bolado, ó. Uau! Ondinha, né? Surfa uma onda, depois perde tudo. Onde será que está o calcanhar de Aquiles da empresa, né? Por que será que aconteceu isso? Por que ela não veio de 22 e foi embora, né? Isso aqui que a gente gostaria. Hoje está 15, gente. Hoje está aqui, ó. Então não tá legal. Ou seja, os fundamentos não estão ruins. Mas isso aqui tá chamando muito atenção. Ah, Cris, você não deve olhar o preço, olha o fundamento. Tá bom, gente. Lógico que o fundamento até agora tá tudo bem, mas o preço aqui tá me dando uma informação. Tá? Que eu não tô conseguindo captar. Por que a empresa com fundamento tão bacana, preço só despenca, tá mais do que a metade? Vamos ver nas outras ferramentas do Syntax se a gente consegue encontrar a resposta, beleza? Então, a primeira ferramenta que a gente vai analisar é a análise de PL. Como é uma ação que eu não monitoro, eu não tenho os valores do PL no fechamento, mas a gente consegue fazer as contas na mão. Então, especialistas de plantão que gostam de analisar minhas matemáticas, todas essas contas aqui eu faço na mão, tá, gente? Na mão significa via script, tá? Via script. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui de PL? Vamos dar uma olhada. Olha que gráfico louco, gente. Olha o PL. Uau! Subiu e despencou. Ou seja, o PL de hoje, por volta de 8, está se mostrando um dos preços mais baratos que o mercado já pagou pela EZTEC, levando em consideração seus múltiplos. A gente já viu o mercado super exagerado e buscar essa empresa 96, 70. Ó, o tamanho dos números. Eu não falo para ninguém comprar empresa com esse múltiplo, né? Muito esticado, muito esticado. Acima de 30, qualquer empresa que você comprar com PL acima de 30, atenção, brother. Pensa 10 vezes o que você está fazendo. Porque essa empresa aqui, ó, teve voo de galinha. Ela veio e uau, caiu. Todo mundo que comprou aqui, ó, se estrepou. Todo mundo que comprou nessa região se estrepou porque com certeza pegou preço alto. Então estava claro que havia um overprice ali. Estava claro que alguma coisa estava errada em todo esse pico aqui. A empresa não ia crescer tudo isso para valer tudo isso, né? Para valer quase 100 de PL. Isso aqui tudo, gente, foi um exagero. Tá? Tira o exagero. O que sobra se tirar o exagero? Será que uma linha aqui? Por volta de 20, 18, 17? Não sei. Para o Syntax fazer a conta, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que expurgar esses números, a gente não vai conseguir, porque o Syntax ele expurga o maior número. Então ele vai jogar fora 96 e deve jogar fora aqui o 6, tá? Para fazer o cálculo de PL. Como vocês podem ver aqui, a gente vai utilizar a fórmula de desvio padrão, então a gente vai ignorar alguns valores, que é o 96 que eu falei para vocês e o 6 que está aqui. Então esses dois números a gente vai jogar fora para fazer aqui o cálculo de desvio padrão, utilizando 68,2% dos pontos, onde a gente tem a mediana, e aí a gente vai buscar os pontos para um desvio padrão para trás, um desvio padrão para frente, só que de novo, o nosso número vai estar extremamente poluído. Por quê? Porque tiveram períodos aqui de certo exagero. Então esse aqui a gente conseguiu matar. Esse aqui a gente conseguiu matar. Só que o cálculo vai levar em conta todo esse período aqui. Aqui pode ser que nunca mais volte. Então a gente tem que entender que esse gráfico de PL, quando ele mostra uma irracionalidade do mercado, ele leva isso em consideração no cálculo. Então, não sei se seria o correto eu pegar e ficar e cortar isso daqui tudo e um dia fazer um script, apagar tudo isso aqui do passado da EZTEC e falar, não, cara, isso aqui tá tudo errado. Não sei, tem que pensar ainda se vale a pena fazer isso, tá? Mas por hora, a gente só tá expurgando 96 e tá expurgando 6. Então a gente volta lá e vamos ver então os valores. A gente teve então um PL médio de 26, que eu acho que tá muito esticado. Vamos ver se a gente volta aqui um pouquinho. 26 não, gente, mas eu acho que um PL médio, de novo, agora a gente vai ter que fazer uma conta na mão, ó. Corta, né? Corta esse exagero aqui, tira esse exagero, porque vamos imaginar que isso aqui foi um absurdo do mercado. Tira todo esse pico aqui, a gente ficaria ali por volta
uns 20, vai? Uns 20 tá de bom tamanho, né, gente? Um 20 de bom tamanho. Então a gente, para 26 está muito puxado, mas ainda assim, com um PL calculado aí de 8,89 ou calculado na mão, um PL médio. Hoje é 8, né? Perfeito. O ajustado aqui deu 26, a gente colocar 20, ainda assim tem um potencial de upside gigantesco frente ao PL, tá? Não sei se vai ser 202%, 201, que acho que isso aqui está muito alto, mas com certeza tem um potencial de upside bem alto, levando em consideração que a média, que não seja 26, né? Que seja 19, gente. Se fosse 19 dá 100%, tá? Limite superior está muito esticado e o limite inferior está muito perto do que está hoje, tá? Que é o 8. Então a gente tem muito potencial aqui se a empresa voltar a ser vendida no que ela foi vendida já no passado, ou seja, se o mercado se animar um pouquinho por ela, talvez a gente tenha aí um otimismo puxando ela do limite inferior que parece que ela está hoje mais para a média. Interessante, né? E para corroborar essa nossa análise de padaria, a gente vê aqui, ó, que o crescimento, pelo menos da receita e do lucro nos últimos 5 anos, que é um Compound Annual Growth Rate, que é o CAGR, tem números muito fortes, tá? Mostrando então que pelo menos fazendo uma análise de um tempo um pouquinho maior, tem sim potencial de crescimento na empresa. Por isso que o Syntax fala que a gente tem um potencial de upside altíssimo, levando em consideração a ferramenta de PL, e não é a única. Legal? Muito bom. Vamos continuar a nossa análise na tabela Morningstar aqui, onde eu classifiquei a empresa. Eu classifiquei a empresa aqui no setor de empresa pequena e que cresce. E isso é um setor que eu não gosto. Por quê? Porque eu acho perigoso. Tá? Nesse caso, a EZTEC mostrou que pelo menos tem dívida líquida negativa, ou seja, tem mais caixa que dinheiro. Isso é muito bom. Tá? Mas esse segmento aqui eu não gosto. Eu gosto desse daqui, ó, que é o segmento de empresa que gosta de manter o seu valor e ela é grande, ou seja, empresa que paga dividendo. Mas cada um com a sua estratégia. Né? Eu gosto da bolsa para proteger meu dinheiro, tem gente que gosta da bolsa para arriscar dinheiro. Você que arrisca, você que é especulador, boa sorte. E quando passar em Aparecida do Norte, entre e faz uma fezinha, amigo. Porque você vai moer dinheiro, porque cassino a banca sempre ganha. E qual é o rolo aqui? O que eu acho do rolo da EZTEC? Eu acho que o rolo, escreve aqui, segmento hardcore, muito volátil, hora bomba, hora empaca. Ou seja, não conheço muito do segmento de construção, mas eu sei que ele é super volátil, tem programa da Caixa, tem taxa Selic alta, taxa Selic baixa, e começa um monte de coisa, mas é normal do segmento. Não estou falando que é ruim isso, mas é assim que ele funciona, tá? Talvez pode ser a explicação que a gente tanto quer para aqueles problemas de lucratividade no período que a bolsa bombou. O que aconteceu com a empresa, né? E a cota só caindo. Então vamos ver se tem muita especulação nessa ação, e a gente vê isso através da ferramenta de preços, onde a gente vê se o preço acompanha o lucro. Então essa ferramenta aqui é fantástica, eu adoro ela. Então, a primeira coisa que a gente vê nitidamente é que o lucro despencou e foi para zero, tá? Deu prejuízo. E por incrível que pareça, o preço da ação subiu nesse período. Olha que louco, o preço subiu. Então aqui já fico maluquinho da cabeça, que eu falo, caramba, o lucro caindo e o preço subindo, tudo bem. Depois o preço estabilizou ali por volta de R$20 e o lucro voltou a subir de novo, e aí houve um exagero, onde o preço saiu de 16, foi beliscar 50. Aí realmente a galera exagerou, que foi aqui em 2019. Depois o lucro não despencou. O lucro ficou aí, ó, caiu, né? Tudo bem, mas e aqui caiu um pouquinho, mas não houve uma queda tão grande a ponto de fazer a cota cair tudo isso. Então, dá para a gente tentar chegar a algumas conclusões aqui. Primeiro, que tudo isso daqui foi exagero de mercado que deu para analisar via PL. Se o PL da empresa aqui bateu, sei lá, 90, e o mercado acha que uma empresa com esse tipo de crescimento deveria ter um PL por volta de 20, o que o mercado fez? Foi lá e ajustou. Foi lá e ajustou. Tá? Então, quem comprou com PL esticado desse jeito não entende muito bem como acontece a dinâmica de preços através do lucro. Então, se você fosse comprar a EZTEC naquele período, ia estar bem claro pelo gráfico de PL do Syntax que aquilo poderia ser uma cilada, e foi. É muito fácil falar depois do que está acontecido, mas de novo, gente, as ferramentas que estão aqui estão para ajudar a gente. Tá? Você pode comprar qualquer empresa numa alta, mas não pode ser uma vez. Né? Tudo bem, você comprou ela 50, mas tudo bem, mas se você acredita na empresa, tem que comprar ela agora que ela está 15.
Tá? Não adianta você querer comprar 50 e falar, agora não compro mais que caiu. Os fundamentos estão iguais? Os fundamentos estão iguais? Então, se você topou comprar ela 50, pelo motivos que você, sei lá quais são os seus, então você tem muito mais motivo a comprar ela agora por esse preço bem baixo que ela está hoje, tá bom? Então, eu acho que aqui teve um pouquinho de descolamento dos fundamentos, né, onde o lucro caiu e a ação subiu, não entendi, depois ficou flat, depois aqui teve um descolamento completamente da realidade e agora o mercado jogou o preço lá para baixo, porque talvez o mercado fala, a empresa que fatura entre 60 e 100 milhões por ano tem que ter um PL aí por volta de 10. E aí começou a ajustar o preço, tá bom? Legal. Vamos dar uma olhada então no checklist, que é uma das ferramentas mais bacanas do Syntax, gente. Vamos lá. Estamos aqui com a EZTEC. Preço de hoje, 15 cruzeiro. Tá bom ou tá ruim? Não sei. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Nunca teve prejuízo. Teve um prejuízo, mas a gente já viu que aquele prejuízo lá passa, tá? Um prejuízo pequenininho lá atrás. Não sei o que aconteceu naquele período, tenho minhas dúvidas. Mas ela não teve prejuízo na pandemia, né? Então eu acho que esse aqui a gente pode até perdoar. Tem vários anos na bolsa, é um negócio de futuro. PL eu gosto de PL abaixo de 10, tá 8, tá? E na conta de mão deu 9 também, então passou. Valor intrínseco, que é a fórmula de Benjamin Graham, que é a raiz quadrada de 22,5 do LPA versus o PA, falou que deveria custar 28 e ela tá quanto? Ela está 15. Então, interessante, né? Então passou também aqui. Passou legal, margem líquida lá em cima, espetáculo a margem dessa empresa, não sabia que tinha uma margem tão boa assim. Legal essa margem, dívida líquida negativa, ou seja, tem mais caixa do que dívida, uau. Receita crescendo, pouquinho, mas tá tudo bem. Lucro caindo um pouco, pouca coisa. Margem caindo pouca coisa, margem lá em cima, né, gente? 39, caindo um pouco, caixa crescendo e liquidez sem problema. Cara, muito bom, né? Até agora, muito bom. Onde é que a gente estava? Liquidez sem problema, 42% eu gosto acima de 30%, passou. É uma empresa de um segmento que eu não acho muito legal, que é o Small Growth. Eu prefiro empresa grande e que mantém o seu valor, mas tudo bem. Não tem receita em dólar, é uma construtora brasileira, está no mercado novo, não tem ação preferencial, só tem ordinária. É um produto essencial, não é, mas acho que tem futuro e é uma empresa privada. Então, pessoal, teve um resultado razoavelmente bom aqui. E passou em alguns critérios muito importantes. Então vamos agora para a ferramenta final, que é a ferramenta de Free Cash Flow ou fluxo de caixa descontado em português, que utiliza uma fórmula muito interessante de tentar analisar qual seria o valor desse negócio, levando em consideração três cenários de crescimento, tá? Que são cenários que a gente vai escrever aqui, ó. E como eu já sei que o crescimento dela nos últimos 5 anos é de 2% ou 1,79%, nos últimos 5 anos, então eu vou deixar 0, 3 e 5, tá bom? Os outros números em automático do Syntax eu mando analisar. Vamos ver o que o Syntax vai falar e quanto que a empresa deveria custar utilizando as ferramentas de fluxo de caixa descontado ou Free Cash Flow em inglês. Fluxo de caixa descontado ou Free Cash Flow. Bem, a empresa está custando hoje 15, ela deveria custar 30, ou seja, uau, baita potencial de upside levando em consideração esses números. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela resumo então. Esse daqui que deixa a gente um resumão. Então hoje está 15, beleza, sabemos disso. Vou apagar isso aqui. Está 15, sabemos disso. Pelo fluxo de caixa, cara, ela tem que dobrar de preço para chegar no fluxo de caixa. Tá vendo? O potencial de upside 100%. Pelo histórico de PL, a gente viu que não era 200, porque tem muito pico superior lá, mas a gente achou que deve ter uns 100%. E pelo valor justo, mais 83%. Ou seja, galera, se a EZTEC performar no futuro, que ela tem performado ultimamente, temos 3 potenciais de crescimento confirmados. Crescimento de cota, tá? 3. Mas o futuro a gente não sabe. Mas pelo menos a gente acabou de ver uma empresa aqui que parece que está com seus múltiplos bem descontados, a ponto de das 3 ferramentas que a gente analisar, as 3 darem um potencial de upside muito interessante. Isso é uma recomendação de compra? Absolutamente não. Por quê? Porque aqui nesse canal, gente, eu só vou falar do calcanhar de Aquiles das empresas. Vocês já viram que tem um monte de coisa legal aí, tudo bem. Mas a gente tem que alertar vocês aqui, ou eu, não tem ninguém aqui mais, do que eu acho perigoso
nos investimentos, tá? Porque é muito fácil olhar e falar assim, beleza, passou em todos os critérios, vou investir nela. Não, não é assim. Primeira coisa, por que eu acho que o caboclo tem que ser maluco, louco da cabeça de investir na EZTEC? Vamos lá, então vamos tentar achar motivos para não comprar essa empresa, tá? E toda empresa tem motivo. O primeiro motivo que eu vejo para você não comprar a EZTEC é esse daqui, que eu não tenho explicação no momento e eu preciso de explicação para poder entrar nesse investimento. Por que está acontecendo isso? Não adianta eu querer entrar e falar, não, o mercado está maluco. O mercado está maluco que há 3 anos já? Não. Tem alguma coisa acontecendo. Tudo bem que a empresa não pode não valer 50, mas ela pode valer 30. Tá? Mas o preço continua caindo. Lembrando que hoje está 15, aqui fechou a 20, está 15. Então tá caindo, gente, há 3 anos, 20, 21 e 22. O que está acontecendo aqui? Outra coisa que é mandatório você entender na empresa antes de sair comprando. Vamos falar do lucro? Vamos falar do lucro, que eu acho que é mais fácil. O que aconteceu aqui? O que é isso aqui? Será que a resposta do que a gente está procurando está nessa queda? Porque ela voltou a crescer. Mas o que aconteceu aqui? Por que o mercado está só derrubando o preço dessa empresa e os fundamentos parecem tão legais? A empresa nem dívida tem. Então, gente, eu estou desconfiado. A palavra é estou desconfiado da EZTEC. Me parece que tem alguma coisa errada com a empresa, no futuro da empresa, que o mercado, que é muito mais inteligente do que a gente, já sabe, e eu não sei. Tem coisa que não está combinando. Os resultados do passado são bons, principalmente dos últimos 2 anos. Os resultados são bons e o preço derretendo. Então, a minha pergunta é, tem cilada aqui, Bino? Qual que é o problema? 15 está de graça ou está até caro, levando em consideração de um baita pepino que pode vir pela frente? O que está acontecendo com a EZTEC? Por que o mercado derruba o preço dela toda hora? Ué, Cristian, não é isso que a gente procura? Que o mercado derrube o preço de empresa boa? Lógico que é, mas desde que tenha uma narrativa por trás. Tem que ter uma historinha. E eu não conheço a historinha da EZTEC. E é por esse motivo que eu, particularmente, apesar do Sintaxe mostrar um monte de coisa aqui para mim, que me chama a atenção positivamente, estou fora. Mas estou fora com gosto. Até um dia que eu decidi gastar o meu precioso tempo para estudar um pouco mais a empresa. Posso descobrir que o mercado realmente está maluco e que isso aqui está de graça, que é hora de comprar, porque isso aqui daqui a 2 anos vai custar 30, eu vou dobrar meu dinheiro. Mas por enquanto, por eu não ter estudado, eu estou com a pulga atrás na orelha. E galera, quando eu fico bolado, quando eu não consigo encontrar explicação matemática, eu prefiro ficar de fora. Então, amigo, amiga, se você chegou até agora aqui, muito obrigado. Não deixa de dar o like, que ele é a única coisa, é a única gorjeta que eu preciso para continuar fazendo esse conteúdo. Acredita ou não, dá muito trabalho colocar. Não tem nada automatizado, é tudo muito manual. Não tem API que puxa dados automáticos de empresa, é tudo na mão, coloco tudo na mão. Faço isso aqui com muito carinho para todos vocês. Eu só peço ajuda para a gente continuar fazendo o canal crescer. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E se você quiser que eu analise uma empresa que você tem aí, ou uma empresa que você tem muita curiosidade, escreve aí nos comentários. Eu estou anotando tudo. A EZTEC com certeza foi uma solicitação de um amigo aqui do canal e achei bastante interessante, mas estou indo dormir com essa dúvida na cabeça, mas isso aí a gente vai continuar acompanhando ela a partir de agora e vamos ver se essa resposta chega aqui nos comentários dos especialistas. Um grande abraço, obrigado, até a próxima. Tchau!